Oi, pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cris. É uma grande honra e prazer estar aqui. Eu acho que esse tipo de evento é mais do que qualquer coisa. É um evento que faz parte, eu diria, da própria governança da entidade, ou seja, o olhar do participante, o olhar de fiscalização do participante. Acho que fortalece a estrutura de governança da entidade e eu queria parabenizar, viu, Rodrigo, Cris e Cristiano pela iniciativa, né? Então, a gente sabe que a gente tem um esforço de comunicação, de informação muito grande, um esforço para que as pessoas, né, acompanhem a sua previdência. A gente estava falando aqui com a Clarice há pouco que nós, mais do que nunca, né, nós servidores, até 2003, a gente só pensava na nossa aposentadoria na hora de aposentar, porque a nossa renda era uma continuidade da renda de quando a gente ainda trabalhava. Agora não, um pouco diferente. A gente precisa, portanto, se planejar mais do que antes, e do ponto de vista financeiro, quanto antes a gente começa a se planejar, menos esforço a gente precisa fazer. Tá? Então, essa é a ideia aqui, que eu falo um pouco das regras de aposentadoria no serviço público. Depois disso, para o debate, que vocês tirem as dúvidas, mas independente da ocasião em si, a gente também está à disposição aí, junto com o pessoal aqui da Câmara, para prestar assistência e informação sempre que precisar. Eu vou pedir licença, Rodrigo, para falar em pé. Patrícia, se você puder me ajudar aí, por gentileza. Então, rapidamente falando aqui, onde é que nós estamos enquadrados na nossa previdência social, na nossa aposentadoria pública, tá? Então, a gente tem aí, em linhas gerais, 3 situações. Então, a situação mais à esquerda de vocês, onde a gente tem os servidores que ingressaram no serviço público até 2003, até dezembro de 2003. Essas pessoas se aposentam com o último salário, tá? Se aposentam com o último salário. A gente tem a situação dos servidores que entraram no serviço público entre 2003 e 2013. Essas pessoas se aposentam com a média das bases de contribuição, 100% das bases de contribuição da vida toda no serviço público, tá? E, além disso, a gente tem a terceira, vamos dizer assim, geração aqui, que são os servidores que entraram no serviço público pós-2013. No caso específico do Legislativo, pós 7 de maio de 2013, que é que quando efetivamente o regime de previdência complementar dos servidores públicos do Poder Executivo passou a funcionar. Então, 7 de maio de 2013. Então, todo mundo que entra no serviço público aqui no Legislativo depois de 7 de maio de 2013, está submetido às novas regras. Então, o primeiro grupo contribui sobre o salário para a Previdência Pública e se aposenta com o último salário. O segundo grupo contribui para a Previdência Pública sobre o salário, tá? E se aposenta com a média deles, em outras palavras, falando aqui de forma mais simplificada. E o terceiro grupo contribui sobre, no máximo, o teto do regime geral da Previdência Social, ou seja, o percentual de contribuição para a Previdência Pública incide sobre esse 8 mil e pouco. Mesmo que você ganhe 15, 20, 30 mil, você contribui sobre 8. E se aposenta também com no máximo 8. Tá? Então, essa é a regra, na Previdência Pública. A contrapartida aqui, sobretudo no terceiro caso, é que essas pessoas podem aderir à Previdência Complementar, tá? A previdência privada do servidor público, gerida pela FUNPRESP, e em aderir na previdência complementar, faz a sua contribuição sobre a parcela do salário que ultrapassa esse teto. Então, se você ganha 20 mil na FUNPRESP, arredondando aqui para 8 teto, você contribui sobre 8 mil lá na previdência pública, e na FUNPRESP contribui sobre 12 mil, que é a diferença. Tá? Então, esta é a regra, e a grande vantagem, a principal vantagem, por óbvio, é que tudo aquilo que eu contribuo, a União contribui igualmente na minha conta de previdência privada aqui na FUNPRESP. Então, essa é a regra.
A gente teve em 4 janelas oportunidades específicas de migração de regime. Tá? O que é isso? As pessoas puderam migrar das condições anteriores para a condição nova. Ou seja, puderam abdicar daqueles direitos, seja de se aposentar com a integralidade, seja se aposentar com a média na Previdência Social e aderir e migrar para o novo regime e, consequentemente, a Previdência complementar. O colega falou aqui que tem muita gente ainda do Legislativo que fez essa migração de regime e não aderiu à FUNPRESP, por exemplo. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Mas essa é a regra geral da Previdência, da nossa Previdência Social. Então, por exemplo, eu entrei no serviço público em 2009. Eu estava nessa regra e eu optei por migrar de regime. Tem gente que estava lá na última regra, na primeira, e optou de migrar. E tem gente que não migrou. Cícero, mas por quê? Era bom ou era ruim migrar? Não tem regra geral. Depende da situação de cada servidor. Para mim pode ter sido bom, para outro colega pode não ser bom migrar. Por quê? Porque depende do tempo de serviço público, depende de quanto tempo você teria em outro regime de previdência, na iniciativa privada, por exemplo. Depende se você tem filhos ou não tem filhos. Então, depende se você pretende ficar o resto da vida no serviço público ou não. Então, assim, é uma série de variáveis, cada um aqui, na composição dessas variáveis, tem uma característica própria, tá? E não tem regra geral sobre imigração. Então, por exemplo, a gente tinha até um determinado mito na discussão, viu, Rodrigo, sobre previdência, sobre migrar ou não migrar, era assim: quem entrou mais recente no serviço público, não vale a pena migrar. Quem entrou mais antes no serviço público, mais lá para trás, né, não vale a pena migrar. E não necessariamente. Por exemplo, eu atendi gente que estava lá na regra de integralidade e migrou de regime. Por quê? Porque essa pessoa, por exemplo, tinha toda a vida dela no serviço público. Tá? E na hora de calcular o benefício especial, o que é esse benefício especial? É a contrapartida pelo ato da migração. Tá? Porque em tese não faria muito sentido, por exemplo, olha, como é que eu vou abdicar da regra de me aposentar pela integralidade para me aposentar pelo teto? Não tem lógica. Mas por que tem, ou poderia ter, a depender do caso? Porque a União, para quem migrar, paga um benefício, vai pagar um benefício especial quando você pagar, essa é a definição, correspondente à proporcionalidade, ou uma proporcionalidade até a data da migração do benefício que você teria direito se fosse aposentar naquele instante. Então essa é a regra. Então, só que esse benefício especial é calculado por todas as bases de contribuição que você teve na Previdência Pública Federal, atualizados. Tá? Então, eu teve carreira, por exemplo, que demorou a ter, Rodrigo, por exemplo, reajuste da própria inflação no benefício, ou na renda. E na hora de calcular o benefício especial, por exemplo, quando eu atualizo pela inflação, é como se eu recuperasse toda a inflação que eu não tive no meu salário naquele benefício. Tá? Então, teve gente que migrou porque o benefício especial mais o teto era maior que o salário. Tá? Então, depende muito do caso, depende muito da situação. Hoje, a última janela de migração foi em 2022, então hoje não está permitido ninguém migrar, a não ser que tenha aí uma outra medida provisória, uma outra lei que reabra essa janela. Mas a gente teve 4 janelas de migração, tá? 4 janelas de migração durante o período de existência aí da FUNPRESP. Tá? Então, como é que é o cálculo da aposentadoria voluntária na Previdência Social? Tá? Em regra geral. Então, a exceção, obviamente, das pessoas que vão se aposentar pela integralidade, pelo último salário. Tá? O benefício que calculado pela média, seja o pessoal lá do segundo grupo, seja do terceiro, com os respectivos limites, o benefício é proporcional ao tempo de contribuição. Quanto maior o tempo de contribuição, maior o benefício. De forma que eu trouxe essa tabelinha para ilustrar, a regra geral o benefício é 60% daquela média, mais 2% para cada ano que ultrapasse 20 anos de contribuição. Nossa, que difícil traduzir, né? Em outras palavras, né, trazendo aqui em números, se eu me aposento com 25 anos de contribuição, o benefício vai ser 70% daquela média. Se eu me aposento com 26 anos, um ano a mais, é 2% adicional. 2 anos a mais, 4% adicional. E assim por diante. Então, é 2% a mais a cada ano de contribuição a mais. Então, essa é a regra geral. Então, de forma que a gente só vai se aposentar com 100% da média
se contribuir com 40 anos de contribuição. Ou se tiver 40 anos de contribuição. Então, essa é a regra da nossa Previdência Pública, ok? Então, a regra de benefício. Então, para quem está lá naquelas regras da média. Tá? Quem está com integralidade, vai estar com integralidade, mas a condição de se aposentar com integralidade, mesmo entrando antes de 2003, é 65 anos de idade para homem e 62 para mulher. Tá? Então, Cícero, eu entrei no serviço público em 2000, antes de 2003. Vou me aposentar com integralidade? Se sou homem, vai, desde que vá até os 65 anos de idade. E mulher, desde que vá até 62. Então, essa é a regra. E para quem está na regra da média, né, essa é a condição, ou seja, proporcionalidade sobre o tempo de contribuição daquela média, ok? Mais ou menos, eu vou até falando melhor. Proporcionalidade sobre a média, que é a função do tempo de contribuição. Pode passar. Então, essa é a regra da nossa aposentadoria voluntária no serviço público. Cícero, e os benefícios de risco, de incapacidade e pensão por morte? A incapacidade é equivalente, voltam aí, tá, Patrícia. Portanto, se eu entro em incapacidade com 20 anos de contribuição, meu benefício vai ser 60% da média. Se eu entro em incapacidade com 25 anos de contribuição, meu benefício vai ser 70% daquela média. Lembrando que, em geral, a média é o maior valor, porque o salário não reduz. Né? Então, se o último valor, ou seja, se a média é o maior valor da série, a média é menor do que o último, em geral. Tá? Então, o benefício de incapacidade segue aquela regra e o benefício de pensão por morte tem uma proporcionalidade adicional. Tá? Então, para além de ser proporcional ao tempo de contribuição, é proporcional também ao número de beneficiários. De forma que, sobre aquela média, sobre aquela proporcionalidade do tempo de contribuição, incide ainda uma proporcionalidade correspondente a 50% mais 10% para cada beneficiário. Portanto, se eu faleço, por exemplo, com 20 anos de contribuição, o meu benefício vai ser de pensão por morte, né, para minha família. E eu tenho um beneficiário, um cônjuge só, portanto, 50% mais 10% dá 60%. Vai ser 60% por conta dos 20 anos de contribuição. Sobre isso, mais 60% daquilo que corresponde à cota da pensão por morte, daquela média. Tá? Trazendo esses números, pode passar, Patrícia? Trouxe aqui umas tabelinhas. Então, o benefício por incapacidade, por exemplo, se a minha média é 8 mil, eu estou na regra nova, sou servidor novo, estou limitado ao teto. Se eu entro em incapacidade com 20 anos de contribuição, meu benefício vai ser 60% desse valor. Com 25 anos de contribuição, vai ser 70% desse valor, aqui 80% desse valor, aqui 90% daquele valor, por exemplo. E aqui eu fiz um exercício, se eu tiver 2 beneficiários e falecer, por exemplo. Estou nesta regra. Faleci com 20 anos de contribuição. Meu benefício vai ser 60% desse valor e 60% de novo, 70% agora sobre esse valor. Por quê? Porque eu tenho 2 beneficiários. Se eu tivesse 3 beneficiários, seria 80%. Se eu tivesse 4 beneficiários, 90%. Tá? Então aqui, por exemplo, esse 3.426 é 60% de 70% de 8.157. Tá? Aqui, por exemplo, se eu tenho 25 anos de contribuição, portanto, corresponde a 70% de 70% de 8 mil. E assim vale para qualquer valor da média das remunerações. Tá? Então, só para mostrar aqui, no final das contas, o que é importante a gente saber aqui, a ideia não é saber exatamente os números, é que o benefício de aposentadoria e de incapacidade é proporcional ao tempo de contribuição e o benefício de pensão por morte é proporcional ao tempo de contribuição e ao número de beneficiários. Quanto maior o beneficiário, maior a pensão. Quanto menor o número de beneficiários, menor a pensão. Isso aqui é importante tirar daqui desse quadro, né? Além disso, suponha que eu tenha lá 2 beneficiários, seja um cônjuge e um filho menor. Na medida que o filho menor se torna maior, ele perde a condição de beneficiário, portanto, aquele 10% também se esvai na pensão por morte. Tá? Antigamente, o benefício era recalculado para o resto da família que sobrou. Hoje não. Tá? Então, é 10% enquanto tiver a condição de beneficiário. Se não tem mais a condição de beneficiário, não tem aquele 10%. Então, por exemplo, se eu tenho 2 beneficiários e era 70%, meu filho se tornou maior, o benefício vira 60%, o que era 70%. Ou seja, tá? Então, é só para mostrar aqui que
a gente precisa, mais do que nunca, nos planejar, tanto para a aposentadoria voluntária, quanto para ter essas coberturas aqui na Previdência Social de risco, né? De incapacidade e pensão por morte, porque o que a gente mais vê, e o pessoal aqui deve ver bastante, né, é a surpresa dos colegas servidores que quando acontece tanto a aposentadoria, quanto a incapacidade, quanto um falecimento, né, ou o próprio servidor, a família se assustar com o valor do benefício, porque não conhece a regra. E, assim, obviamente, é difícil conhecer, né? Mas nosso papel aqui é exatamente esse, né, Rodrigo? Está todo dia aqui tentando prestar informação para que as pessoas não se assustem e não tenham surpresa, né? Por isso que a gente precisa estar fazendo esse tipo de evento. Pode passar, por favor. Então, eu já falei, é importante que a gente faça, portanto, o nosso planejamento, porque antes a gente não precisava se preocupar muito com isso, como eu falei. Por quê? A gente já aposentava com o salário que ganhava. Ou a gente tinha pensão por morte com o salário que ganhava, a gente, numa incapacidade, a gente tinha a mesma renda. Hoje não, tá? Nem na Previdência Pública. Então, é por isso, na verdade, que a FUNPRESP veio a ser criada, para tentar, de alguma forma, complementar ou fechar ou ocupar essa lacuna a partir de então. Pode passar? A FUNPRESP, obviamente, ela é fruto de uma política de Estado, de uma reforma de Previdência, né, em relação à Previdência Social dos servidores públicos, que o que a gente vê historicamente é cada vez mais a Previdência dos servidores públicos, as regras de Previdência do servidor público convergir para as regras de Previdência do cidadão da iniciativa privada. Então, essas regras vêm convergindo. E aí a gente tem a FUNPRESP. A FUNPRESP é uma entidade fechada de previdência complementar. E por que fechada? Porque é fechada a nós, servidores. Quem não é servidor público federal não pode aderir à FUNPRESP. Né? Então, a gente tem aqui a gestão de dois planos, o ExecPrev e o LegisPrev. O ExecPrev é fechado aos servidores do Poder Executivo e o LegisPrev fechado aos servidores do Poder Legislativo. Cícero, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário criou lá a sua entidade, a FUNPRESP-JUDI, que tem mais ou menos as mesmas regras nossas aqui. Tá? Então, somos hoje mais de 121 mil participantes. No Legislativo, a gente tem perto de 4 mil participantes no LegisPrev. Tá? É uma previdência privada, não tem finalidade lucrativa e é gerida pelos participantes, ou seja, para estar na gestão da entidade, para estar no Conselho Fiscal, para estar no Conselho Deliberativo, para estar no Comitê dos Planos, precisa obrigatoriamente não só ser servidor público, mas precisa ser participante da FUNPRESP também, tá? Com pelo menos 36 meses de contribuição. Então, todos nós que estamos lá somos servidores e somos participantes da FUNPRESP. Pode passar. Aqui só para trazer alguns números, né, das 3 casas do Legislativo. Então, no Senado Federal a gente tem 1.200, a gente tem quase que a mesma quantidade de participantes, tá? Daqueles 3.883, em torno de 1.300 em torno de 1.300 em cada uma das casas. O que a gente observa aqui é que nos três órgãos, né, a maioria dos servidores, dos participantes, são participantes migrados, tá? E estando mais evidente no Tribunal de Contas da União, onde 62% dos participantes da FUNPRESP são de servidores migrados, tá? Então, a gente tem aí o resto, por exemplo, 504 não migrados no TCU, 615 na Câmara, né, que naturalmente servidores novos, e 523 lá não migrados no Senado Federal, de forma que a gente tem a mesma quantidade, quase que a mesma quantidade, está bem distribuído, né, entre as 3 casas aqui, o pessoal que está no Legislativo. Pode passar. Aqui, assim, se eu tivesse que falar em uma tela só, seria essa, eu tentei resumir aqui. Por que a FUNPRESP existe? Quais são as características da FUNPRESP? A FUNPRESP não tem finalidade lucrativa, o plano é na modalidade de contribuição definida, portanto é um plano que não tem déficit. Tá? A grande vantagem, certamente, é tudo aquilo que eu contribuo, a União contribui igual, até o limite de 8,5% do meu salário de participação. A gente tem a possibilidade dos participantes escolherem os perfis de investimento. Daqui a pouco eu vou falar, a gente tem 4 perfis. Eu quero um perfil mais conservador, não, eu quero um perfil que tome mais risco, porque eu vou me aposentar daqui a muito tempo. Enfim, daqui a pouco eu vou mostrar. Contrapartida da União, que eu já falei, que é a contribuição paritária, ou seja, eu contribuo com R$2.000, a União contribui com R$2.000 na minha conta. Tá? Esta modalidade de plano,
né, e no nosso caso específico, a gente certamente, nesse plano de contribuição definida é referência não só no Brasil, esse desenho, a gente tem toda hora recebido o pessoal da Previdência Social da Holanda, de Moçambique, de Portugal, da Itália, enfim, tentando copiar essa modalidade de plano, onde é um plano de contribuição definida, mas com benefício vitalício, tá? Então todos os benefícios são vitalícios, a gente não cobra taxa de administração, certo? Mas como assim, Cícero? O que a gente cobra para administrar a entidade é taxa de carregamento, vou mostrar a diferença. Taxa de carregamento é muito mais barata do que a taxa de administração. A taxa de administração incide sobre tudo que eu tenho acumulado na minha conta. A taxa de carregamento incide sobre a contribuição do mês, portanto é mais barata. Eu já vou falar mais disso. Tá? A gente pode deduzir a nossa contribuição daquilo que a gente contribui, inclusive do seguro. Tá? A gente tem uma cobertura de risco aqui adicional, uma proteção adicional de risco que a gente chama, onde eu posso contribuir para isto e abater da minha base de imposto de renda. Isso quer dizer que parte da contribuição que eu faço vem do imposto que eu deixo de pagar. Tá? Então, isso é uma vantagem, diferente de qualquer outra. A gente tem, eu já falei, a proteção adicional de risco, que é um custo muito baixo. A gente pode fazer aportes facultativos adicionais, né? Além dos regulares, onde não tem taxa nenhuma, nem a taxa de carregamento. Por que, Cícero, mas como é que você consegue fazer isso? Porque a gente não tem finalidade lucrativa. Tá? É uma fundação de participante para participante, para o participante. Tá? Então, é diferente de um banco, de uma seguradora, onde lá eu preciso remunerar o sócio do banco. Né? Eu, como gestor de previdência, se estivesse lá num banco, preciso cobrar taxa para remunerar o sócio do banco. Aqui os sócios somos nós. Então, quanto mais barato for, mais dinheiro para a conta individual, mais benefício previdenciário o servidor vai ter. Nesses aportes facultativos, o participante pode sacar a qualquer tempo. A gente pode ainda, sobre as nossas funções comissionadas, incidir na base de contribuição à FUNPRESP, que a União também vai junto. Então, a gente tem muito essa dificuldade, sobretudo no Poder Executivo, onde as pessoas têm os cargos comissionados e não incluem na base. Então, eles não ganham a contribuição sobre a parcela adicional da remuneração. Tá? E isso não é automático, as pessoas precisam incluir isso na base de contribuição para poder ganhar a contribuição adicional da União. Tá? Isso é importante também. A gente tem empréstimo consignado a juros muito baixos. Tá? Então, hoje, mais ou menos 2,5% da carteira toda da FUNPRESP, que é de 13 bilhões, está emprestado aos participantes, empréstimo consignado. Ou seja, o que é isso, Cícero? A gente empresta os dinheiros dos participantes para eles mesmos e eles pagam taxas de juros para eles mesmos, que remunera a reserva previdenciária. Tá? Então, é como se você estivesse pegando dinheiro emprestado do seu próprio cofre, né? E pagando juros para você mesmo. Tá? Além disso, por que isso é bom, Cícero? Primeiro, é o empréstimo consignado, na visão da FUNPRESP, isso também a gente trata isso como um investimento. Então, é um investimento bom para a FUNPRESP e bom para os participantes, por consequência. Tá? E por que é bom? Porque eu consigo emprestar para o participante a taxas melhores que ele tenha no mercado financeiro, por mais personalidade, prime, estilo ou coisa parecida que ele seja. Tá? De novo, não tem um fim lucrativo, a gente não tem. Tá? E, ao mesmo tempo, são as taxas que eu consigo remunerar os investimentos dos próprios participantes. Remunerar bem, a risco baixo. Tá? Então, é um ganha-ganha. A gente tem assessoria previdenciária aí espalhada no país todo. Né? A gente teve uma dificuldade recente, é bom que se diga, porque a gente teve aquela proteção adicional de risco, ela é dada, na verdade, por meio de uma companhia de seguradora que a gente contrata por licitação. Então, a gente teve uma transição entre as seguradoras e as equipes precisaram também haver transição. E a partir daí a gente teve dificuldade, sobretudo de comunicação e relacionamento com essas pessoas que deixaram de ser assessores da FUNPRESP, mas que tentaram ficar vendendo produtos que não eram mais de FUNPRESP, né, oferecendo. Então, teve um ruído bastante de comunicação e a gente tratou isso bastante, sobretudo no tribunal, né, que a seguradora que perdeu no final das contas, para ser transparente com vocês, ela fez uma representação sobre a regra da licitação, que foi a mesma regra que ela ganhou da outra vez. Então, ela fez uma apresentação questionando, o tribunal emitiu uma cautelar para suspender o contrato com a nova, certo? Obrigou a gente a fazer um contrato emergencial com a antiga, e a gente ficou nesse limbo aí, e a gente falou várias vezes lá no próprio tribunal, olha, isso vai trazer um risco de reputação absurdo para a gente, porque as pessoas
transitam aí nos órgãos atendendo os servidores. Então, assim, o servidor não sabe mais quem vai ser atendido, né? Por quem vai ser atendido. Então, isso de fato a gente esperava que isso fosse acontecer, né? Então, teve lá um acórdão do TCU corroborando tudo que a gente fez na licitação, e aí a gente está com a seguradora nova e seguindo a vida, né? A gente tem, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma fila lá para atendimento, Rodrigo, nesse caso específico dessa proteção adicional de risco, de 2.500 pessoas. A gente está tentando dar vazão à fila por conta dessa represa que foi criada, né, nessa transição. A gente tem também, importante dizer, uma comissão de fiscalização aqui do Legislativo, né? O Matheus estava ali há pouco, faz parte dessa comissão, o Matheus, servidor aqui da Câmara, então é uma comissão formada por Tribunal de Contas, Senado e Câmara, uma fiscalização permanente à FUNPRESP com a coordenação rotativa, começando a primeira coordenação do Tribunal de Contas, tá? Então, resumindo aí as características principais da FUNPRESP, pode passar. Tá? Como é que é a governança da FUNPRESP? A gente tem lá um conselho fiscal, um conselho deliberativo, uma diretoria executiva. Tá? Sobre o conselho deliberativo, a gente tem uma série de comitês, incluindo os 2 comitês dos planos, o comitê Legisprev e o comitê Execprev. O comitê Legisprev, onde o Rodrigo faz parte, né? Indicado aqui pela Câmara. E como é que é a composição desses comitês? Então, o Conselho Fiscal são 4 membros, metade eleito, metade indicado. Conselho Deliberativo, 6 membros, metade eleito e metade indicado. E os comitês dos planos, também 6 membros, metade eleito e metade indicado. Então, o Rodrigo já foi eleito no Comitê Legisprev, hoje ele é um membro indicado pela Câmara no mesmo comitê. Tá? Além disso, a gente tem no Conselho Fiscal uma cadeira cativa do Tribunal de Contas da União e uma cadeira cativa, dentre as 4, do Tesouro Nacional. Tá? Estabelecido em lei essas cadeiras cativas, vamos dizer assim. Então, sempre teremos no Conselho Fiscal uma cadeira do TCU e uma cadeira do Tesouro. Então, é assim, então todo mundo aqui precisa ser servidor e ser participante. Tá? Se seria a diretora executiva, somos 4 membros, onde eles são escolhidos por meio de um processo seletivo público, então todo participante da FUNPRESP pode se inscrever. Aliás, nós vamos ter um processo esse ano de seleção de pelo menos um diretor. Tá? Por que eu digo um? Porque a cada 2 anos vence mandato de 2 diretores. A cada 2 anos. Nós temos um mandato de 4 anos. A cada 2 anos vence mandato de 2 diretores. No caso agora, a gente está com um diretor de administração, que não pode mais ser reconduzido. E a gente está com o diretor de investimento, que tem a possibilidade de uma recondução. Então, por isso que é pelo menos um. Então, pode ser que a gente tenha seleção de diretor de administração e de investimento ou só de diretor de administração, a depender do que o conselho decida sobre a recondução do diretor de investimento. Tá? Além disso, neste ano também, a cada 2 anos, a gente tem eleição para os conselhos deliberativo e conselho fiscal. Aproveita a oportunidade. A eleição vai ser agora em setembro. No dia 28 desta semana, nós vamos ter um debate com as chapas inscritas. Então, teremos uma vaga para o Conselho Deliberativo e seu suplente, uma vaga para o Conselho Fiscal, 2 vagas para o Comitê do Executivo e 2 vagas para o Comitê do Legislativo. Então, as pessoas se candidataram e vamos ter um debate dia 28. E a eleição vai ser de 1º a 10 de setembro. Tá? Então, nós vamos ter... Então, o colega aqui, o servidor do Poder Legislativo, participante da FUNPRESP, vai votar na chapa CDCF e na chapa do Comitê do Legislativo. O servidor do Poder Executivo vai votar na chapa CDCF e na chapa do Comitê Executivo. Tá? Então, teremos eleições. Então, portanto, todos nós participamos da gestão da entidade. Dizendo de forma melhor, a gestão da entidade é feita obrigatoriamente por servidores e participantes. Dá um conforto para a gente, tá? Obviamente, porque a gente cuida do nosso dinheiro, né? Pode passar, Patrícia. Então, trazendo aqui sobre o custo de administração da entidade, como eu falei, a gente cobra taxa de carregamento que incide sobre contribuição do mês e não cobra taxa de administração que incide sobre o volume de recursos que eu tenho acumulado na FUNPRESP. Por que essa é melhor do que essa? Porque essa aqui incide uma vez sobre cada contribuição. Essa aqui incide várias vezes sobre a mesma contribuição e incide também sobre a rentabilidade. Tá? Então, portanto, aquela é muito mais barata do que a de baixo. Tá? De novo, a gente consegue ser barato por causa disso. Pode passar. A gente é certamente, se não uma das entidades mais baratas. Né? A gente se compara com outras entidades fechadas de previdência complementar. E a gente certamente, isso está num relatório público, né? Um relatório
Não é nosso relatório, é o relatório do órgão supervisor, da Previc, que supervisiona todas as entidades fechadas de previdência complementar, e ela ranqueia lá, tem um relatório de despesa administrativa. Ela ranqueia lá dos mais baratos para as entidades mais caras, a gente sempre está lá no topo. Tá? Per capita, né? E aqui, como eu falei, nossa taxa de carregamento ainda é decrescente, ou seja, quanto mais tempo de plano, menos custo administrativo eu tenho com a entidade. Tá? Então, eu, por exemplo, que entrei na FUNPRESP em 2014, estou aqui nessa faixa de 2,5%. Quem está entrando agora está com 7% e a cada tempo que passa, o custo diminui por participante. Então, é uma discussão que a gente tem lá constantemente, né, Rodrigo? O Rodrigo é um cara que sempre capitaneou essa discussão aqui lá dentro, né? Enfim, pode passar. E a gente tem dois tipos de participantes, né? Para tentar agilizar aqui um pouco o meu tempo. A gente tem o participante ativo normal e o participante ativo alternativo. Quem é o participante ativo normal? Servidor novo que tem remuneração acima do teto, acima de 8 mil. Tá? Então, esse servidor, ele entrou depois de 7 de maio aqui no Legislativo, ou é o servidor antigo que migrou de regime, tá? Portanto, ele tem direito à contribuição paritária, e parte da contribuição dele é destinada, daqui a pouco eu vou mostrar, a um fundo coletivo que é para financiar os benefícios de risco e sobrevivência, vitaliciamente. Então, essa é a vantagem do nosso plano aqui. E a gente tem um servidor alternativo, que é o servidor novo que tem remuneração abaixo do teto, né? Ou o servidor antigo que não migrou de regime, mas quer aderir à FUNPRESP. Então, sou servidor antigo, antes de 2013, tenho lá um PGBL, uma previdência no banco, e quero ter na FUNPRESP. Pode? Pode. Só que ele vira aqui, ele adere à FUNPRESP como alternativo, contribui sozinho, tá? Então é equivalente a ele ter lá no banco. Tá? Qual a vantagem, Cícero? Porque aqui certamente é mais barato porque eu quero banco, por tudo que eu já falei. Tá? Pode passar. Então, sobre o ativo normal, como é que é a contribuição? Então, aqui eu fiz uma conta para arredondar. A gente pode escolher esses 3 percentuais de contribuição, 7,5%, 8% ou 8,5%, que se aplica sobre o que a gente denomina de salário de participação, que é a diferença da minha remuneração sobre o teto. Então, suponha que eu fiz uma conta para arredondar, que minha renda é 38 mil. O teto é 8 mil, meu salário de participação vai ser a diferença. Aquele percentual incide sobre essa diferença. Tá? De forma que 8,5% sobre 30 mil dá 2.550. Então, eu contribuo com 2.550 e a União também com 2.550. Tá? Então, além disso, se eu contribuo com 2.550 por mês eu economizo R$700 de imposto. Porque eu abato esses 2.000 do imposto de renda, na fonte, no contra-cheque de cada mês. Em outras palavras, é como se eu tivesse tirado, de fato, do bolso, R$1.800. Tá? Porque eu economizei 700, neste exemplo. Tá? Obviamente que isso depende da renda. Só para trazer aqui. Pode passar, Patrícia. E como é que eu distribuo essas contribuições? Então, eu distribuo em 3 caixinhas. O custo de administração, que eu já falei, aquelas taxas lá decrescentes. Então, da contribuição do Cícero, 2,5% vai pagar os custos de administração da entidade. A gente tem aquele fundo coletivo, né, que hoje 17%, para cobrir benefícios de invalidez, morte ou sobrevivência, e o que sobrar vai para a nossa conta individual. Isso aqui a gente está reduziu agora esse ano um pouco mais. Tá? Então, Cícero, mas como é que é isso? Me explica aí. Então, por exemplo, pode ser que Por que tem isso, Cícero? Então, lembrando que, em geral, aqui os benefícios, eles são função, o benefício de aposentadoria, do que eu acumulo. Se eu acumulo mais benefício, se eu acumulo menos benefício. Mas suponha que eu tenha pouco tempo de plano. Estou com 1 ano de plano só. Obviamente, o que eu acumulo em 1 ano não será suficiente para me pagar uma renda vitalícia, pelo menos adequada àquele que era o meu padrão de vida. Só que mesmo assim, se isso acontecer, a FUNPRESP paga um benefício de invalidez ou pensão por morte vitalício. E de onde é que vem isso, Cícero? Que eu não tenho muito dinheiro na minha conta individual porque só tenho 1 ano de plano. Exatamente daqui. Então, todo mundo da contribuição é destinado parte para este fundo para financiar os benefícios de risco. Além disso, pode acontecer o seguinte, Cícero, vou me aposentar, tenho R$2 milhões na minha conta da FUNPRESP. Aí a gente vai fazer a conta para você, olha, R$2 milhões, você é uma mulher de 62 anos, você em média vai viver, da tua mulher e tal, vai viver em média por mais 25, certo? Portanto, até lá, os 87, por exemplo,
e você vai consumir, portanto, calculando esses 2 milhões numa renda por 25 anos, tá? Você vai ter um benefício lá de X. Então, lá no 25º ano, você consumiu todos os 2 milhões. Só que eu falei que aquilo ali era uma expectativa de vida média. Pode ser que você continue vivo. Se isso acontecer, Cícero, eu vou ficar desamparado, dado que minha conta individual se esgotou? Não. Esse fundo coletivo também. Mesmo você tendo consumido toda a tua reserva individual, vai pagar uma renda vitalícia. Tá? Então, esta é a regra. Pode passar. Então, resumindo aqui o que eu disse, né, minha contribuição lá é de R$ 2.550, só que, de fato, eu tenho lá R$ 1.848, é que eu tiro do bolso, porque eu economizo R$ 700, de forma que entra na minha reserva. Na verdade, esse número aqui não está correto, seria 1.848 vezes 2, tá? Seria R$ 3.600. Então, tirei R$ 1.800 do bolso, entrou R$ 3.600 lá na minha conta individual, sem falar que eu vou ter a cobertura lá de invalidez, morte e sobrevivência. Tá? Vou repetir. Contribuí com 1.800, entrou 3.600 na minha conta e eu ainda tenho as coberturas lá de invalidez, morte e sobrevivência. Ok? Pode passar. Então, quando eu me aposentar de fato, eu vou ter o benefício do regime próprio, né, a depender da regra, se eu sou alternativo, se eu sou ativo normal, se eu sou servidor antigo, se eu sou servidor novo, se eu aderi a FUNPRESP, se eu não aderi a FUNPRESP, se eu migrei ou se eu não migrei. Tá? Então, obviamente, aqui é para quem aderiu a FUNPRESP, aqui é para quem migrou de regime, e o valor aqui também vai depender de cada uma dessas condições. Então, eu vou receber, então, Cícero, por ter migrado, por ter aderido a FUNPRESP, vai se aposentar aqui com no máximo 8.157, mais o benefício especial, mais o que eu acumular na FUNPRESP. Para quem não migrou, Cícero, e se aposentou antes de 2003, aqui vai se aposentar com o último salário, e mais se ele aderiu ao FUNPRESP, porque ele acumulou. Tá? E ele não migrou e não tem benefício especial. Cícero, migrei e não aderi. Tá? A FUNPRESP vai se aposentar com R$ 8.000 aqui, mais o benefício especial aqui. E não vai ter nada na FUNPRESP. Tá? Então, essa é a regra. Né? E por que a gente acha que, do ponto de vista racional, é interessante migrar e aderir à FUNPRESP? Porque você ganha a contrapartida da União aqui. Vou passar só um ano, ganhou um ano de contribuição da União, né? Além de ter deduzido o imposto de renda. Vou passar 5 anos para me aposentar, mesma coisa. Tá? O que você ganhar aqui de contrapartida de contribuição é vantagem, a qualquer tempo. Tá? Como se você estivesse tendo rentabilidade de 100% na veia do investimento. Tá? Pode passar. Então, aqui é o que eu já falei, né? O benefício da FUNPRESP, ele depende do que eu acumulo, eu tenho uma fase de acumulação, acumulei lá os 2 milhões que eu citei, depois eu vou consumir esses 2 milhões baseado na expectativa de vida na aposentadoria, e se eu continuar vivo a partir daqui, o plano, naquele fundo coletivo, paga um benefício vitalício. Tá? Pode passar, Patrícia. E os benefícios de pensão por morte, né, como eu falei. Então, independente do seu saldo de conta, o benefício vai ser a média do seu salário de participação. No caso da invalidez, 80% da média. No caso da pensão, 70% da média. Então, na FUNPRESP, se eu tenho uma renda de 38 mil, independente do que eu acumulei, tá? Se eu entro em invalidez, meu benefício vai ser 80% do salário de participação na FUNPRESP. Se eu faleci, independente se eu tenho R$1 acumulado, tá? Ou 5 milhões de reais acumulados na FUNPRESP, o benefício de pensão por morte vai ser vitaliciamente 70% daquela média. E aqui o exemplo, 21 mil. Além disso, aqui na FUNPRESP, o benefício de pensão por morte não tem aquela proporcionalidade pelo número de beneficiários. E o benefício aqui também, ele não é condicionado ao tempo de casamento e ao tempo de serviço público, como é no regime próprio. Então, no regime próprio da União, pode ser que o benefício vá até 4 meses, né? Se você não tiver essas duas condições. E mesmo se você tiver, o tempo do benefício depende, né, da idade do cônjuge. Aqui não. Tá? Então, pode passar, Patrícia. Cícero, saí do serviço público e meu direito está na FUNPRESP. O que é que eu faço com ele? Tá? Então, você tem algumas alternativas em saindo do serviço público. Tá? A primeira alternativa é continuar contribuindo na FUNPRESP, que a gente chama de autopatrocinado. Você pode continuar. Você pode manter os dinheiros na FUNPRESP sem contribuir mais, que é o que a gente chama de benefício proporcional diferido. Cícero, deixa meu dinheiro rendendo aí, lá na frente eu saco. Tá? Você pode portar os dinheiros da FUNPRESP para outra entidade de previdência, qualquer uma.
Cícero, saí do Legislativo e fui para o Judiciário. Você vai pedir a portabilidade aqui no Legisprev e a gente vai transferir esses recursos lá para a Funpresp Jude. Cícero, saí do serviço público e fui para a Volkswagen, que tem lá um plano de previdência complementar fechado deles lá. Mesma coisa, você pode levar o recurso. Cícero, saí do serviço público, estou indo para a iniciativa privada e tem um plano de previdência no banco. Da mesma forma, pode portar para lá. Então, de plano para plano. E além disso, se você quiser, veja que a portabilidade é a transferência de recursos de um plano para outro, plano de previdência. Neste caso, você leva 100% que você contribuiu, mais 100% do que o patrocinador, no caso a Câmara, contribuiu para você. Cícero, mas eu não quero portar não, eu quero resgatar os dinheiros que eu tenho na Funpresp. No caso de resgate, tá? Você leva tudo que você contribuiu e até 70% do que a Câmara contribuiu para você. Por quê? Porque, em tese, a Câmara contribuiu para um benefício de previdência e não para você resgatar e consumir no curto prazo. Essa é a ideia, né? Então, o patrocinador quer que, como política, quer que esse dinheiro continue sendo previdenciário. Não para você comprar uma casa, para você comprar um carro, e viajar, a intenção não é essa, né? É dar proteção previdenciária. Então, se eu resgato com pouco tempo, eu não levo nada do patrocinador. Quanto mais tempo de patrocinador eu tenho, até 70%, né? A partir de 20 anos, aí eu levo e deixo lá os 30%. Cícero, o que é que acontece com esses 30% que ficam na Funpresp? Tá? Ele serve para financiar aquele fundo coletivo de invalidez, morte e sobrevivência. Ele ajuda a financiar. Tá, pode passar, Patrícia. Então aqui você também pode portar recursos de outro, como pode portar para fora, pode portar para dentro. Cícero, tem um PGBL lá no banco. Você pode ir lá, pedir, porta para cá, e esse dinheiro entra aqui sem taxa nenhuma, a Funpresp vai administrar e você consome a qualquer tempo. Tá? Não tem taxa nem carência nenhuma para sair esse recurso específico. Por favor, Patrícia. Aqui é o que eu já falei, daquela proteção adicional de risco. Então, para vocês terem ideia, eu tenho 45 anos de idade, eu tenho um capital de 1,5 milhão de morte e 1,5 milhão de invalidez, eu pago perto de R$300. Só para quem tem seguro aí, comparar um pouco. Se eu estivesse fazendo isso no meu banco, que eu tenho um relacionamento há 30 anos, né, desde um pouco menos de 30 anos, né, desde a faculdade, né, eu estaria pagando R$1.200 fácil. Tá? Então, Cícero, como é que eu vejo isso? Como eu falei, tem uns assessores aqui que, ó, eu vou fazer a conta para você, você não tem compromisso nenhum de comprar, de contratar, enfim, faz a conta, Cícero, quero, não quero, não tem problema nenhum. A Funpresp está aqui para dar apoio e assistência, então custa muito barato, e além de custar barato em relação ao mercado, você deduz esse seguro do imposto de renda. Tá? Então é uma vantagem que não tem lugar nenhum, pode passar. E trazendo agora, por fim, os números, né, o patrimônio da entidade. Tá? O patrimônio da entidade aqui. Hoje a Funpresp tem, sob gestão, 13 bi. Né? A gente tem mais de 1 bi aí do Legislativo, 1,5 bi, mais ou menos, dos servidores do Legislativo, daqueles 3.800. Então está distribuindo lá esses 1,5 bi na caixinha daqueles R$3.800 nas contas individuais. 3.800 participantes. Então aqui é como cresceu. A curva contínua e azul é a rentabilidade que a gente alcançou. A curva pontilhada é o que a gente pretendeu alcançar, que é 4% de juro real, além da inflação. E o verdinho é como cresceu, né? Então, à medida que o tempo passa, o crescimento é exponencial. Por isso que o tempo é fundamental. Quanto mais cedo você entra num plano capitalizado, né, mais barato fica ou menor é o esforço contributivo, porque começa a ter rentabilidade e isso tende a crescer. Né? Então, é o que a gente chama aí a mágica dos juros compostos. Pode passar. Aqui como é que está distribuídos os recursos. Então, boa parte dos recursos, em torno de 85%, estão aplicados hoje em título público federal. A gente tem aplicação, por exemplo, no consignado, tá? Aqui empréstimo, 2,39% da carteira, emprestado aos participantes. A gente tem renda variável local, a gente tem renda variável no exterior, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. A gente tem crédito privado, a gente tem ouro, né, via ETF, a gente tem título público americano, tá? Via ETF aqui também, BDR de ETF, enfim, a gente compra aqui, mas está indexado lá. Então essa é a diversificação hoje da nossa carteira. Então veja que é uma carteira hoje ainda muito concentrada, mas naturalmente, né? Não tem porquê. A gente foi até mais diversificado. A gente tinha, por exemplo, a gente chegou aqui em renda variável
em torno de 13%, 12% da carteira. O que é menos, Cícero? Não tem sentido eu correr risco de bolsa tendo título público pagando 15% de juro real, de juro ao ano. Então, a gente tem as nossas macroalocações, as nossas metas de alocação, mas a gente aproveita também a oportunidade. Não tem sentido eu tomar risco se eu estou tendo essa rentabilidade. Pode ser que aconteça. Há 3 anos atrás, a gente tinha aí juro real de 2%. O juro era alto, mas a inflação era muito alta também, de forma que não compensava, né? A gente precisava expor mais a carteira. Enfim, pode passar. Aqui, de novo, a gente tem parte dos recursos, né? Diria 2/3 da carteira geridos por nós mesmos, a equipe da FUNPRESP, e 1/3 com gestores terceirizados. Então, a gente contrata via licitação também, cada um com seu mandato. Então, esse aqui, por exemplo, esse gestor Safra, o mandato dele é de renda fixa, curto prazo. Esse gestor aqui é um fundo de crédito privado, esse também. Esses gestores aqui são fundo multimercados e esse aqui é um gestor de ação global. Tá? Então, a gente faz... Aqui a rentabilidade da carteira ao longo do tempo, ao longo do último ano. Né? Então, pegando aqui, então veja aqui, em dezembro de 24, a gente rendeu 1,5% negativo. Tá? Então, a ideia, aqui a gente foi recuperando. Então, no ano de 2025, a gente quase que todos, à exceção de fevereiro, que teve inflação muito alta, é porque a gente tende a rentabilizar, ou pretende rentabilizar, IPCA mais 4. Em fevereiro, a inflação a maior do ano, né, a gente não conseguiu bater, mas o resto do ano, de forma que a gente... O outro gráfico aqui pode mostrar, pode passar, Patrícia? Aqui é para mostrar que é investimento, isso pode variar, a depender do perfil, varia mais ou menos, mas o que a gente busca é consistência no longo prazo e não no curto prazo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? No ano, a gente rendeu 8,17. A nossa referência, 5. Então, superamos no ano, de 25. No acumulado de 12 meses, a FUNPRESP está perdendo, vamos dizer assim. 7,59, a gente esperaria render 9,47. Pegando um pouco mais distante, desde o começo da FUNPRESP, a nossa referência é 227%. Nós rendemos 232%. Então, isso quer dizer que cresce assim. O que a gente espera cresce assim, e o que a gente obtém cresce assim. Tá? Então, é natural que tenha essas variações de curto prazo, mas o que a gente busca é rentabilizar as reservas no longo prazo. E aqui é para mostrar um pouco dos perfis de investimento. A gente tem 4 perfis de investimento. Aqui as rentabilidades por perfil. Veja aqui o perfil 4, que é o mais conservador, rendeu mais no mês de julho. Isso aqui também é um bom exemplo para ilustrar que a gente espera, no longo prazo, que o perfil 1 renda mais. Por que a gente espera? Porque o perfil 1 é o perfil que mais toma risco. Tem 10% de bolsa, por exemplo, hoje, tá? De renda variável. Tá? E o perfil 4 não tem nada de renda variável. Certo? Então pode ser uma coisa conjuntural, mas a gente espera que ele cresça mais, mas cresça variando mais também. O perfil 4, que é o mais conservador, a gente espera que ele cresça menos, mas que ele cresça de forma mais suave. Então essa é a lógica. Eu, por exemplo, Cícero, você está em qual perfil? Né? E qual é o modelo aqui antes disso? Né? Então o modelo aqui que a gente chama de ciclo de vida. O que é isso? Se os participantes não escolherem os seus perfis, a gente escolhe por ele. Como é que a gente escolhe? Baseado na idade. Ou seja, quanto mais jovem for o participante, portanto, quanto mais longe ele estiver da aposentadoria, a gente aloca ele no perfil 1. Ou 2, a depender da idade. Quanto mais perto da aposentadoria, se o participante não escolher, a gente aloca ele no perfil mais conservador. Cícero, eu estou perto da aposentadoria, mas sou um cara que propensa a risco. Então, ele pode escolher ir para o perfil 1. Cícero, eu estou muito longe da aposentadoria, mas eu sou um cara conservador, eu prefiro menos, mais consistente, sem variação, não tenho fígado para isso. Ele pode escolher o perfil 4, tá? Então, quem não escolhe, a gente aloca, mas as pessoas podem, no mês de aniversário, escolher livremente, tá? Pode passar? Cícero, deixa eu fazer um adendo, porque claro. Eu acho que isso é importante, a gente tinha combinado deixar as perguntas para o final. Mas isso é muito importante. A janela para você escolher o seu perfil de investimento é o mês do seu aniversário. Então, não adianta você querer mudar o perfil de investimento em qualquer tempo. Ah, a bolsa está caindo, eu vou mudar meu perfil. Não pode fazer isso. Então, todo ano, no mês do seu aniversário, você tem essa oportunidade de fazer a escolha do seu perfil. E por que é... Para todo mundo ficar atento a isso. Por que é isso? Por que isso a gente fez? Para evitar o que a gente chama no mercado financeiro de efeito manada.
O que é o efeito manada? A gente vê, sai no jornal, a bolsa está no recorde histórico. O que as pessoas fazem? Correm para a bolsa, compram. Isso é hora de vender. Ou então sai assim no jornal, a bolsa caiu no ano 20%, é um absurdo, as empresas, o que o cara faz? Vende. É hora de comprar. Né? Então assim, quando sai uma notícia ali, vamos dizer assim, estrondosa, as pessoas tendem a correr para um lado e para o outro, e em geral correm para o lado errado. Né, em geral. Só que o que acontece? Vai um bocado de gente junto. Tá? O risco disso é evitar o efeito manada e, além disso, obrigar a gente a dar um cavalo de pau na carteira. Ter que vender alguma coisa ali para poder migrar os perfis, tá? Que é o pior caso. Ou seja, seria realizar prejuízo. Né? Então, por isso que a gente distribui ao longo do ano. E entre nós servidores, a gente tem também muita... Assim, a gente observa muita questão de influência. Né? A gente tem sempre... nos órgãos, as pessoas de referência, não, se aquele cara lá fizer, eu faço junto. Não, pergunta ao fulaninho lá, o fulaninho entende. Tá? Então a gente tem muito disso no serviço público. Tá? Então a gente faz isso para evitar esse tipo de situação, de forma que cada um, a gente não precisa dar cavalo de pau na carteira, tá? E que a gente tenha essas migrações de perfil de forma suave ao longo do tempo. Aqui é para mostrar todas, volta a mão, por favor. Aqui é para mostrar por perfil de investimento, a rentabilidade histórica, a gente tem lá, tudo isso aqui está no site, tá, pessoal? Tudo isso que está no site. Pode passar, Patrícia? A ideia é mostrar que o que eu falei, a gente todo ano faz uma política de investimento para o ano seguinte, é proposta no comitê de investimento, passa na diretoria executiva, passa nos comitês dos planos, passa no conselho deliberativo para então ser aprovado. Tá? Então a gente tem a alocação-alvo e os limites de cada um. Então isso aqui, por trás desses limites da própria política de investimento, a gente tem os limites impostos pela resolução do Conselho Monetário Nacional, resolução 4994, não está citada aí. Mas, por exemplo, para o ano de 25, essa aqui é a nossa alocação-alvo. Tá? Dentro desses limites aqui. Que é uma sub-restrição do Conselho Monetário Nacional. Pode passar. Rapidinho, Patrícia. Aqui como é que é os nossos benchmarks por segmento. Então, por exemplo, o benchmark maior é IPCA mais 4. Só que na renda fixa a gente quer atingir o IMAB, na renda variável Ibovespa e assim por diante. No empréstimo ao participante IPCA mais 5, por aí vai. Então a gente tem os índices de referência, a gente tem os índices de referência por perfil. Então veja o que eu disse, a gente espera que o perfil 1 renda mais do que o perfil 4, porque se expõe mais a risco, tem uma maior diversificação, mas obviamente isso acontece variando mais. Então, Cícero, eu prefiro menos, vai para o perfil 4. Cícero, eu topo. Né? Vou para o perfil 1. Então, pode passar? Aqui, de novo, né, tá no site, aqui eu trouxe só para vocês verem que onde a gente está investido, esse aqui é o caso do Legisprev. Então, eu tenho uma carteira preservação. Aqui é a distribuição, vocês podem ver, pode passar? A carteira performance do Legisprev, o que que tem lá, pode passar. E cada um dos perfis, volta duas aí, por favor, Patrícia, só para essa última tela, mais uma. Né? Então, eu tenho duas carteiras principais, preservação, que a ideia é manter o poder de compra do dinheiro, e eu tenho uma carteira performance, que é para performar além daquilo, poder de compra. Então, cada um dos perfis tem um percentual em cada uma dessas carteiras. Então, de forma que o perfil mais conservador, que eu disse que é o perfil 4, tem 100% na carteira preservação. O perfil 1 pode ter até 45% na carteira performance. Então, a gente vai calibrando os perfis dentro dessas duas carteiras, onde a carteira preservação, eu mostrei lá atrás, tem 100% de renda fixa, não tem nada de renda variável. Tá? Então é para a gente mostrar aqui, portanto, como eu corro menos risco, eu espero rentabilizar menos. Então essa é mais ou menos a lógica, pode passar? Pode passar, já falei, terminando aqui, pessoal. Né, a gente, de novo, né, é importante que a gente faça o nosso planejamento, nós estamos aí à disposição, a fundação é nossa, né, é importante que vocês tomem ciência disso. Importante que vocês se preparem que, eventualmente, um de vocês vão estar lá no lugar do Rodrigo, né, no comitê, no conselho, na direção da entidade. Então, é importante a gente ter essa fiscalização, essa tomada de contas, que faz parte do que a gente está aqui também, porque os nossos princípios lá são de integridade, transparência e cuidado com as pessoas. Tá? Então, nesse sentido, acho que esse evento, Rodrigo, Cristiano e Cris, fortalecem a governança da entidade, porque a gente presta mais informação e traz a vocês também mais informação para qualificar a crítica e a observância de vocês à entidade, tá? Então, precisamos investir, a gente tem aí a sala do participante e o aplicativo, onde a gente acompanha tudo isso.
Todas as informações aqui que eu citei estão no site, políticas, etc. Tá? E muito obrigado pela atenção, estou à disposição aqui para dúvida, pergunta.